7 horas mais 36 minutos, 7h36. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã em entrevista nesta manhã de quinta-feira. E olha, a gente vai falar de um assunto que algumas gerações passaram. Hoje, as novas gerações, a gente fala muito sobre esse assunto. Já é discutido, entendido, inclusive, e ainda tem muita coisa para a gente aprender referente a isso. Mas na minha geração, por exemplo, a gente nunca nem sabia que isso existia. A gente era só chamado de distraído mesmo, né? Em alguns aspectos. Bom, eu vou conversar com a psicóloga especialista em TDAH adulto, gente. Sim, TDAH adulto. Por isso que eu fiz a referência nesse pulo de gerações. Samara Fernandes, muito bom dia para você. Muito obrigado aqui pela presença. É um assunto que passa batido. Às vezes a pessoa, como eu comentei antes, né, tem um problema de esquecimento aqui, tem um problema, um déficit de atenção lá, e a gente taxa, embala e registra dessa forma e vai embora, e às vezes é preciso tratar, é preciso buscar ajuda. Mas a nossa geração parece que ela passou desse momento. As novas gerações já têm uma atenção diferente com esses sintomas. Um pouquinho desse assunto que entrou em evidência, né, nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. E realmente, né, o TDAH adulto, né, para nós que estamos na faixa dos 30, 35 anos, a gente só era taxado de preguiçoso, esquecido, desobediente, ou era aquela criança que dava muito trabalho, o pestinha, né? Então, assim, as gerações, né, essa geração atual hoje está tendo mais uma facilidade, porque está sendo visto melhor o estudo, a ciência, está tudo sendo avançado e direcionando para o tratamento, né? Mas a minha especialidade no TDAH adulto justamente ocorreu porque eu descobri tardiamente que tinha o transtorno, e o tanto de prejuízo que isso me gerou fez com que eu quisesse direcionar minha carreira para esse tipo de público, né? Qual foi o sintoma marcante, assim, que você falou, opa, preciso ver isso, porque geralmente tem algum aspecto que deixa um pouco mais acentuado a síndrome, né? E aí você vai buscar, olha, preciso buscar uma ajuda clínica. Não tá muito, isso não é muito normal, né? Vamos colocar assim, comparado, né, a uma situação diferente. A situação das pessoas que nós todos se colocamos num pacote, né, num padrão, e depois a gente começa a aprender que, claro, temos diferenças e tudo mais. Mas nesse aspecto, assim, o que você percebeu que destoou? Além de eu ser, tipo, uma pessoa que tinha um excesso de esquecimento, não me comprometia a um longo prazo com algum projeto, eu percebi, né, que no decorrer do tempo, meu diagnóstico ocorreu por volta dos 30, hoje eu tenho 35 anos, eu, como a atenção desfocava muito, eu iniciava um projeto muito animada, na fase da empolgação, da dopamina em alta, né? Se fala muito da dopamina em relação ao TDAH. E aí, quando aquela dopamina baixava, eu desanimava e desistia daquele projeto. E no decorrer do tempo, eu fui percebendo que nada eu concluía. Eu não dava seguimento. As minhas ideias, elas alternavam muito, e por consequência disso eu comecei a sofrer de ansiedade, né? Começaram a ver as crises de eu não consigo dar certo em nada. Eu já estava, né, formada em psicologia e eu não conseguia nem escolher um subnicho, né, para a gente atender de forma específica, até porque dentro da psicologia a gente tem que ter um nicho para se especializar, porque os tratamentos são diferentes, né? E inclusive que o diagnóstico eu fui me especializar, fiz pós-graduação, e foi a área que eu falei, eu quero ajudar pessoas, porque depois que eu tive o diagnóstico, eu vi que toda a minha vida fez sentido, que o quebra-cabeça finalmente se encaixou, e aí eu consegui, né, o tratamento correto, né, busquei
psiquiatra, busquei um psicólogo. Eu já sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem, vamos dizer assim, padrão ouro pela medicina, que é para tratar transtornos em geral, mas também é muito aliada ao TDAH, né? E o TDAH adulto, ele difere os sintomas da infância, porém, geralmente vem também sobrecarregado de outros transtornos, que é um transtorno de alta comorbidade, que geralmente acompanha ansiedade, depressão, né? A pessoa pode desenvolver transtorno de humor, né? Então, tudo isso aí eu já tive uma experiência de perto e hoje eu atendo, né? Essa galera, esse pessoal que vem com uma demanda muito forte. E eu acho que pós-pandemia, principalmente, pessoas que tiveram sequela de Covid experimentaram de forma muito mais acentuada os sintomas, né? Pessoas que não têm TDAH confundiram também. Eu faço avaliação e faço tratamento, né? Então, assim, eu estou muito focada nessa área atualmente. E é interessante você trazer, porque você traz o relato não só da base acadêmica, mas sim empírico, né? Então, de ter vivido isso, e com certeza abre um leque bem importante, dá uma segurança, porque querendo ou não, acho que quebra o primeiro gelo, né? Porque você tem algo em comum com o paciente, por exemplo. Então já. E é nesse ponto que eu quero chegar, porque de criança, beleza, a gente vai lá, os pais ficam sobre a responsabilidade. Então a criança não tem nem capacidade de julgamento, né? Nesse aspecto, ela nem sabe o que tem, por exemplo. Mas um adulto, geralmente são as pessoas do lado também que apontam, né? Falam, acho que você tá com um negócio aí, né? Existe um preconceito da parte, ou a pessoa se admitir, assumir, olha, preciso de tratamento? Olha, até pela uma questão cultural que a gente tem avançado, né, atualmente, tem muito se divulgado sobre saúde mental, as pessoas estão reconhecendo mais as dificuldades e procurando saber o que está acontecendo com elas. Hoje, metade da minha demanda é de avaliação psicológica, né? Onde eu uso todos os critérios clínicos para identificar se existe TDAH e se existem outras condições juntos, né? Como eu te disse, o TDAH ele é altamente comórbido, ou seja, quem tem TDAH, né, que é um transtorno de neurodesenvolvimento que vem da infância, tu tem que nascer com isso, vai desenvolver, você vai ficar mais perceptível após os 6 anos de idade, quando a criança está em fase de escolarização, mas você vai criando um padrão que vai te atrasando a vida e a pessoa geralmente me procura porque ela está com prejuízos muito fortes, principalmente na área profissional, né? A pessoa não consegue alavancar, vive na procrastinação, um dos sintomas também muito fortes, que também está aliado à ansiedade, né? Essa pessoa já certamente desenvolveu uma ansiedade. E na questão também de relacionamentos, né? A pessoa se sente não pertencente. Por quê? Porque no meio de uma conversa ela não consegue acompanhar um assunto que não é do interesse dela. Se for do interesse, ela quer falar muito, às vezes ela atropela os outros. Ela se sente muito, vamos dizer assim, conhecedora daquele assunto, então ela quer falar muito. E as pessoas, na maioria das vezes, querem se sentir ouvidas, né? Durante uma conversa, a gente quer ter aquela atenção, quer que você esteja atento ao que eu estou ouvindo, que eu estou sendo acolhido. E o TDAH, ele só fixa nele. Às vezes passa até um olhar de arrogância, egocentrismo. Mas é um déficit, né? De capturar o que tu tá dizendo e uma ansiedade para eu dizer o que eu quero, sabe? É como se fosse algo visceral mesmo, a necessidade. E aí a pessoa vê que ela não se encaixa em lugar nenhum, ela não consegue manter amizades, porque eu tenho amizade com você, mas se você sumiu do meu campo de visão por uma semana, eu nem lembro de te ligar. Então não é só a memória que é afetada pelas questões de eu esquecer coisas importantes ou detalhes, né, deixar passar, a distração, mas é todo, principalmente o enfoque social dessa pessoa,
afeta a autoestima, que vai levando a ela não, agora eu preciso resolver isso aqui. E hoje a internet está repleta de informação, né? Tudo que eu estou relatando aqui, muitos se identificam e vem, Samara, preciso avaliar. E aí eu vou lá atrás, vou lá na infância. Tinha isso, isso, isso? Se você não sabe me dizer, eu vou perguntar para o familiar. Eu preciso saber. Se não tinha na infância, não tem na fase adulta. Não desenvolve depois. Isso é algo que a gente traz do berço, já vem com o nosso DNA. Herança genética. Herança genética e também, claro, né, epigenético que a gente fala, né, que é a interferência ambiental, né, durante a gestação, exato, tudo é afetado, né? A nossa mãe está liberando diversos hormônios durante a gestação e a gente está recebendo tudo, né? Então, principalmente genético e também ambiental. Então, tudo é uma interferência. Às vezes, o ambiente dentro de casa, o pai e a mãe já é extremamente desorganizado, cede a qualquer vontade, desejo da criança. O TDAH infantil já tem uma intolerância à frustração, ao não. A gente sabe que criança, no geral, já tem uma intolerância ao não. Eles querem o sim, eles querem fazer o que eles querem, né? Mas o TDAH ele tende a ser visto como uma criança difícil porque para ele é muito mais difícil aceitar por uma desregulação emocional. Então ele começa a ter comportamentos de raiva, de teimosia. Essa criança vai insistir para o pai e para a mãe até ela conseguir o que ela quer. E o pai e a mãe às vezes são vencidos pelo cansaço ou não tem aquele pulso firme de, né, não, vamos educar essa criança para que ela não sofra mais tarde. E essa criança vai crescendo, a adolescência vai vindo, TDAH na adolescência tende a ser um campo extremamente perigoso, já que a adolescência por si só, ela é vamos dizer assim, uma bomba atômica, né? A gente nunca sabe, às vezes a criança tem ali uma infância maravilhosa, chega na adolescência, ela muda totalmente. E sendo TDAH, ela tem também mais tendência a desenvolver abuso de substância, né, em busca da dopamina. Ela vai usar um recurso como o álcool, né? Ela já tem essa instabilidade e ela pode... Em cima disso, a atividade esportiva pode ajudar nesse sentido para fugir dessa... porque é uma forma de encontrar sem ficar dependente de drogas, seja qual ela for, se ela for regularizada ou não, né? Uhum, com toda certeza. Nossa, a atividade física, independente do que for, ela, pela medicina, pela psicologia, é unânime, né? Durante o esporte, a gente está fazendo o quê? A gente está liberando todos os tipos de hormônios positivos. Se a minha falta principal, né, é a dopamina, durante o exercício físico eu estou liberando ela também. Além de que se você mantém uma constância, você desenvolve uma rotina, você tem não só a atividade física, mas todo a tua vivência diária, semanal, programada, de tipo seguir a risca, você também tem uma tendência a procrastinar menos, a viver menos ansiedade, por consequência, não entrar em depressão, aumentar foco, memória, inúmeros benefícios, né? Que a gente experimenta. Em cima disso, eu vou te fazer uma pergunta que pode ser daquele campo da pergunta idiota, mas como a gente está falando de TDAH adulto, né? Acontece que às vezes a pessoa ela não tem condições de praticar esporte. Para preencher e encontrar um caminho de prazer e ter essa rotina, seria interessante ela encontrar um hobby também? Com certeza. A gente não é feito só de obrigações e vamos dizer assim, todo mundo fala em atividade física e as pessoas acham às vezes ir a uma academia extremamente maçante. Poxa, se você às vezes gosta de jogar um vôlei, ou se você gosta de luta, tudo que te traz um prazer e faz o teu corpo produzir bons hormônios, tá valendo, né? Às vezes até não é nenhuma atividade física, mas você sair para um campo, encontro com a natureza, você vai estar estimulando o teu cérebro. Cuidar das plantinhas em casa. Também, tudo que você tiver, né, para ocupar o teu tempo, eu digo que o TDAH, o mal do TDAH é ele achar que ele não tem tempo.
que na realidade ele tem. Que se ele tivesse o dia extremamente completo, fechado, Focado, né? ele teria mais tempo. Mas, e quanto menos tempo ele tem, tipo, de fazer atividades, mais ele vai procrastinar, né? É o inverso, as pessoas acham que a gente procrastina pelo fato de estar extremamente sobrecarregado, quando, na verdade, é o contrário, né? Então, toda atividade de hobby, tudo que é saudável, que faz bem, que você não usa de uma dopamina rápida, que, por exemplo, jogos, né? Vícios em bebida, pornografia, né? As pessoas acabam se viciando nisso. Isso acaba trazendo mais vício à dopamina rápida e mais inércia e procrastinação e menos ação para o que precisa ser feito. Por isso que o TDAH adulto já chega para mim cansado, destroçado, porque ele não conseguiu construir nada de valor, nada a longo prazo, porque ele não conseguiu manter foco, porque ele só conseguiu se entregar a dopamina barata e rápida. E aí, quando ele vê, a vida passou, né? 35 anos, relativamente novo, só que até não tanto, né? Boa parte do que a gente poderia ter produzido não foi feito. Então vem o peso, vem a ansiedade, vem depressão, vem vontade de desistir, inclusive é um transtorno que pode levar à perca da própria vida, né? Pelo próprio paciente. A pessoa vai desacreditando de tudo aquilo que ela conhece por tem a primeira medida perigosa que dá para ver com pouco tempo que a gente está conversando já é questão de imediatismo. A pessoa quer tudo rápido. Eu me lembro que eu já treinei para correr, para corrida, né? E para você atingir a dopamina, eu não lembro se eram 6 ou 7 quilômetros correndo para você conseguir se. Mas pelo menos isso. Então, assim, e eram muito difíceis de você fazer esses primeiros quilômetros. Então você tinha que estar muito focado e já preparado para aquele momento. E aí depois, com o efeito da dopamina, você consegue, na verdade, fazer quase o dobro, né? E começa a ter uma linha de prazer em cima disso, que é a frequência. Mas eu acho que esse é um grande ponto, né? De tentar chegar, pode servir como analogia para tentar chegar a um objetivo. Porque quando você começa alguma coisa, pode começar empolgado, mas existe uma parte do limbo, né? Que você vai um tempo até conseguir. A gente brinca que às vezes um trabalho aqui, 2, 3, 4, 5 episódios, por exemplo, de qualquer coisa que a gente vier fazer é bom. Mas quando você faz 10, 15, 20, 50, começa a pesar, começa a virar rotina. Então, assim, para você criar uma rotina positiva e entender que aquilo é difícil, tudo pensar a longo prazo é muito difícil, né? Parece que vai demorar muito para chegar. E aí, olha, entra todos os sintomas que você disse, né? Ansiedade, a falta de foco, porque não consegue chegar nesse resultado. E isso tudo é como se tivesse um caldeirão e você colocando ingredientes para produzir a depressão, né? Exatamente. É um histórico de recompensa imediata, rápida, e aquela pessoa ela tá tão no padrão daquilo que ela não acredita mais que ela possa viver algo diferente. Por isso, dentro da terapia, a gente busca trabalhar exatamente essa crença de que não tem nada para ser feito agora, porque como é que vai mudar, sendo que já foi assim até agora, né? Então, eu meio que faço um acordo com aquela pessoa, falo, olha, dá para mudar, eu sou a prova viva disso, eu não tô aqui falando apenas o que eu aprendi, né, sem ter experimentado na pele, sem ter sido a minha própria cobaia, né, e ter experimentado a sensação de que não desistir ia me trazer uma recompensa de felicidade, né? Porque a dopamina rápida, ela causa o quê? Um contentamento, uma alegria momentânea, né? Eu tá ali fazendo coisas que, tipo, vai me passar depois, mas eu não construí nada de valor, vai minando a minha autoestima. Quem sou eu? Nada, né?
Então, ela vai aprender a construir a felicidade dela a partir do momento que ela não desistir em uma única coisa. Então, eu faço esse contrato. Quando eu contesto esse pensamento dela através desse comportamento de não desistir, aí abre sabe? Uma nova janela, uma aba no cérebro que a gente fala do tipo... objetivo, né? Nossa, se deu certo com isso aqui, eu acho que se eu conseguir fazer isso aqui, e vai aumentando a autoestima, e aí a pessoa vai indo, né? Uma coisa que eu queria te falar, né, a respeito sobre a questão dos riscos, não só da depressão que pode levar à perda da própria vida dessa pessoa, é que o TDAH também é mais suscetível a morrer mais cedo. Não só por essa questão. É verdade, já ouvi falar sobre isso, graças às redes sociais, né, que a gente pesquisa conteúdo bom, a gente consegue ter informação. Bom, a gente tem que entender o cérebro é uma grande máquina, né, potente, em todos os sentidos, e a gente programa esse cérebro tanto para vencer, né, nos objetivos e entender como se perde, né, como se ganha, usando essa analogia. E uma das coisas que eu ouvi que você pode programar seu cérebro, inclusive, para as doenças, nesse sentido, porque você vai abrindo mão de todo o poder que tem o nosso organismo, né, através dele. Então, assim, você, literalmente, nesse sentido, você acaba programando o cérebro para morrer mais cedo. Também, justamente porque há desistência, né? A pessoa, se ela entrar na depressão, quando ela tem... Ou tem algo mais prático nesse sentido? Tem. O que eu ia te falar é sobre por conta do déficit de atenção. Por exemplo, o TDAH ele é mais suscetível a sofrer um acidente de trânsito. Gente, eu não tinha pensado por esse lado já. Tipo assim, distração. A gente, naturalmente, sem TDAH, já tem uma facilidade de, quando eu olho pro celular, eu já perco 3 segundos. O TDAH, ele pode facilmente se perder ali. Onde eu estou? Parar no semáforo, começar um buzinaço atrás, porque a pessoa simplesmente se perdeu na adrenalina, numa velocidade alta. Como o TDAH tem a baixa dopamina, essa baixa produção de prazer, de motivação, que a dopamina hoje se prova que não é só o prazer, mas é a motivação para sentir aquele prazer. Então, eu pegar uma alta velocidade na BR vai estimular uma adrenalina, que vai estimular a dopamina. Então, assim, alta velocidade combina também com a possibilidade de um acidente, né? O abuso de droga, muitas pessoas de um nível até de um social mais baixo podem se viciar na cocaína, que pode aumentar o nível de concentração dela. Então, assim, cocaína a gente sabe que é extremamente perigoso, né? A pessoa pode destruir a própria vida por conta disso. Abuso da substância, tipo o álcool mesmo, né? Ela pode... A neurociência fala que o TDAH ele já é levemente bêbado. No cérebro, a função cognitiva, né, do córtex pré-frontal, o nosso controle inibitório, ele é reduzido. Então, se você não tem TDAH e você bebe, você já reduz o teu controle inibitório. O que é o controle inibitório? É o controle de impulso de fazer coisas que, em sã consciência, você não faria ou falaria, entendeu? Então, naturalmente, eu já tenho um controle inibitório funcionando em déficit, né, quero dizer, e bebendo pode aumentar a probabilidade de causar mais problemas ainda. Conversei aqui com a psicóloga especialista em TDAH adultos, Samara Fernandes. Tudo isso que nós falamos referente aos adultos. Doutora, obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã Entrevista, e nós vamos ter que falar mais sobre este assunto ainda, que tem com certeza vai surgir muitas dúvidas, e muita gente se identificou com o que foi falado até agora. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um grande prazer falar sobre esse assunto, falar sobre a psicologia. Quanto mais a gente disseminar essas informações, né, eu acredito que vai auxiliar as pessoas a buscarem o auxílio correto. Foi um prazer estar aqui. Eu vou virar direto aqui para o esporte. Ontem tivemos Copa Libertadores da América, Botafogo 2-1 no Palmeiras.